Opa, bom dia! Tá lá o nosso Super Esporte ao vivo aí na sua casa. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. River Plate é tricampeão da Copa Libertadores da América após vitória convincente sobre o Tigres do México no estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Aqui no Brasil, muita movimentação em torno do clássico de domingo entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. Temos ainda as notícias de Palmeiras e Santos e o Osmar Garrafa aqui no estúdio comigo daqui a pouco. Prepara, né? No Rio de Janeiro, a tarde de ontem foi de festa na Barra da Tijuca com a cerimônia que marcou um ano para o início da Olimpíada de 2016. Confira aí. A cerimônia que marcou um ano para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi cheia de otimismo. O evento contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que falou sobre a preparação do nosso país para os 12 últimos meses antes dos Jogos. Nos próximos meses, os eventos teste nos permitirão ajustar todos os detalhes. Juntos, governo federal, estadual e prefeitura, em estreita colaboração com o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, construímos as condições para estarmos à altura do desafio que assumimos em 2009, frente ao Comitê Olímpico Internacional. Outro presente na comemoração foi Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, que reforçou a crença de que tudo ficará pronto a tempo. Estou confiante que tudo estará feito e que o comitê organizador, a cidade, o governo federal e do Rio de Janeiro manterão dinamismo, porque sabemos que ainda há pressão, não temos tempo a perder, mas por outro lado, sabemos que se esse dinamismo continuar, teremos ótimos jogos. Bach ainda ressaltou o legado que as Olimpíadas deixarão na cidade. Tem um Rio de Janeiro antes dos Jogos e teremos um Rio de Janeiro melhor após as Olimpíadas, com toda a infraestrutura melhorada, com transporte público aprimorado, com mais oportunidades para o turismo, para empregos. Então há um grande legado que podemos esperar dessas Olimpíadas, assim como tivemos em Barcelona. From these Olympic Games, like in Barcelona. E falando na presidenta, ontem Dilma Rousseff sancionou a MP 671, conhecida como MP do Futebol, que passa a ser lei a partir da publicação no Diário Oficial da União. A medida trata do refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol com o governo federal, estimadas em cerca de 4 bilhões de reais, em troca de novas regras de gestão, responsabilidade fiscal, transparência e punição rigorosa aos clubes que estiverem fora da lei. Bom, a gente vai para um rápido break agora, mas antes você fica com um fato curioso que aconteceu com o técnico Pep Guardiola, do Bayern de Munique. O espanhol teve reações estranhas e travou durante uma entrevista coletiva. Olha só. Grandes futbolistas, se ve como entrenan, son muy competitivos. Estoy encantado porque desde el primer momento hemos visto la calidad que tienen y las ganas que tienen de conseguir triunfos. Estaba hablando Rafa Benítez y Pep Guardiola se ha ido, literalmente, con esta cara, hasta 23 segundos. Pero no es el único momento que ha vivido diferente el técnico de San Pedro. Sim, o Super Esporte está de volta para a gente falar do River Plate, tricampeão da Copa Libertadores da América. Ontem, pelo segundo jogo da final da competição em Buenos Aires, a equipe argentina venceu o Tigres do México por 3-0 e voltou a soltar o grito de campeão da América após 19 anos de jejum. Festa no Monumental de Nunes. Bom dia, Garrafa. Bom dia, Anitta Pasques. Pois é, vocês acertaram, todos vocês, que o River, obviamente, ia ser campeão. Eu queria só uma novidade, né? Primeira vez o Tigres campeão, mas... Não deu. Não deu. Foi uma vitória absolutamente justa, uma vitória tranquila. O River conquistou dentro de uma naturalidade, jogando em casa, fez valer o fator campo. O Tigres teve oportunidade no jogo da ida em Monterrey, não fez o resultado. E aí o River, incontestavelmente, por merecimento, essa história de que ele foi o pior time da fase de classificação, ela é verdade. Mas isso não tira o brilho da campanha do River. O River, pela terceira vez, conquistando Copa Libertadores da América. Anitta. Muito bem, querido Garrafa. Vamos direto e reto aqui no nosso Super Esporte, porque domingo
domingo no Morumbi tem majestoso no Campeonato Brasileiro. Que beleza, hein? São Paulo e Corinthians se enfrentam em mais um capítulo de uma longa história de rivalidade na competição. Confira. Em campeonatos brasileiros de 1971 a 2014, São Paulo e Corinthians já se enfrentaram 54 vezes. Os números apresentam 19 vitórias do Timão contra 13 do Tricolor e 22 empates. Os alvinegros marcaram 57 gols e o time do Morumbi 50. Geralmente o placar desse confronto é apertado, mas em duas oportunidades, uma para cada lado, o resultado fugiu à rotina. Em 2005, São Paulo aplicou a maior goleada da história do majestoso no Brasileiro até então. O placar de 5-1 sobre o rival culminou na queda do técnico argentino Daniel Passarella no comando do Corinthians. Mais importante do que isso foi a vitória sobre um grande rival, né? Eu acho que faz o torcedor sair feliz aqui, nós saímos felizes. Quero parabenizar os jogadores. Acho que a vitória transmitiu uma coisa muito importante: seriedade. Demorou 6 anos para o Timão dar o troco, mas foi com juros e correção monetária. Liedson e Danilo deram show em campo e a equipe comandada por Tite fez 5-0 no Tricolor, arrancando para a conquista daquele campeonato. E um jogo começo da moral pro resto do campeonato. Então a gente hoje tá todo mundo de parabéns, todo mundo jogou bem, fez um belo jogo. Eu tentei fazer e fiz o melhor pro time. Coletivamente, o individual que apareceu com os 3 gols foi naturalmente. Apesar de um clássico importante no cenário nacional, somente uma vez teve majestoso na decisão do Brasileiro. Nas 2 partidas derradeiras de 1990, o Timão venceu o São Paulo pelo placar mínimo. Jogada bonita de ataque do Corinthians. Olha o Tupã na área. Fabinho. É gol! Em 1999, os alvinegros também foram campeões e na semifinal, novamente, o time do Morumbi teve passagem importante. Em um jogo eletrizante vencido pelo Corinthians por 3-2, com direito a 2 pênaltis cobrados por Raí e defendidos por Dida. A última vitória do São Paulo sobre o rival na competição foi em 2012, na véspera do embarque corintiano para a disputa do Mundial no Japão. Jogando no Pacaembu, o Tricolor aplicou uma virada por 3-1 e baixou a bola dos comandados de Tite. Nas 2 vezes em que os 2 times se enfrentaram pela competição nacional no ano seguinte, o placar se repetiu, 0-0. No primeiro turno do Brasileiro de 2014, um novo empate, dessa vez por 1-1. No entanto, no último majestoso nesse torneio, um time saiu vencedor. Foi o Corinthians de virada em Itaquera, com Paulo Guerreiro fazendo a festa da Fiel. Dali pro Guerreiro, partiu o Fábio Santos, ele viu, preferiu o toque no meio, lindo lance, lindo gol! No domingo, o Morumbi será o palco de mais um majestoso pelo Brasileirão. E se depender do recente retrospecto desse confronto, fica difícil apontar quem sairá vencedor. Muito bem, vamos às informações dos clubes então. No São Paulo, quem falou com os jornalistas ontem foi o lateral direito Bruno, que está se recuperando de lesão e vai para o clássico no domingo. As informações com o Adriano Dolfi. O clima do clássico já vai tomando conta do São Paulo. O Cássio hoje pela manhã disse que o São Paulo é o maior rival do Corinthians na atualidade. É lógico que é um respeito muito grande da parte deles, como também da nossa parte. E também porque esse ano as 2 equipes fizeram boas partidas, bons clássicos. Então isso deixa as 2 equipes ansiosas até para fazer um bom jogo e tratando de jogar dentro do Morumbi, a gente respeita sim o Corinthians, mas a gente tem que ser inteligente para sair com a vitória. E claro que uma derrota pode atrapalhar em muitos planos do Tricolor, que ainda sonha com o título brasileiro. E lógico que a gente conquistando essa vitória, a gente vai chegar mais perto ali na frente.
E o campeonato é longo, sim, mas é um campeonato muito difícil. Então a diferença é muito grande quando você perde 1 ponto, 2, quando tu perde 3 pontos. Isso faz a diferença no final. Para essa partida, o desfalque será o atacante Alexandre Pato, que não atua por força de contrato com um arquirrival. Luiz Fabiano também dificilmente entrará em campo, já que a diretoria do São Paulo tem pouco tempo para conseguir um efeito suspensivo. A boa notícia é o retorno de Bruno à lateral direita, na vaga de Thiago Mendes, que está suspenso. A gente vem treinando essa semana junto com o grupo, mas mesmo a gente no refis, a gente vinha fazendo um trabalho fisicamente, para quando a gente passasse junto com o grupo, estar apto, a estar legal, a estar 100%. Gente, fora de campo, um clássico da grandeza de São Paulo e Corinthians movimenta também os bastidores do futebol e principalmente da imprensa, nós, né? O repórter Alexandre Silvestre esteve ontem no treinamento do Timão, no CT Joaquim Grava, e fez uma reportagem muito bacana sobre o clássico que rola por trás das câmeras. Confira aí. Rivalidade que reflete em campo, na arquibancada e entre os jornalistas. Olha só, a casa cheia de repórteres no CT do Corinthians. Um dos maiores clássicos de São Paulo. O treinador escala quem joga. A assessoria escala quem enfrenta a imprensa. Na semana de clássico contra o São Paulo, os convocados do Corinthians até agora são o Cássio na quarta, o Gil na terça e o Fagner na segunda. Com essa relação do campeonato à parte, acho que fica muito mais pro torcedor, né? Eu acho que é uma coisa, acho que muito mais de um torcedor brincar com o outro. Costumo dizer que clássico é um campeonato à parte, né? Então a gente quer sempre estar vencendo. Desempate a peleja aí dessa polêmica barata, Cássio. Clássico sempre é diferente, mexe um pouco mais, tem uma atmosfera diferente. A rivalidade envolve também a mídia. Briga de gente grande. Globo versus Band se pegando antes da transmissão. Não tem rivalidade. Só porque é global não vale partir pra ignorância, né, Mosquinha? Eu tô aqui fazendo treino do Corinthians, entendeu? Eu sei disso, mas é diferente semana de clássico, pô. Tá, deixa eu trabalhar aqui um pouco, valeu, obrigado. Parece que é, né? É isso aí, valeu. A Gazeta não fica para escanteio. Abocanha um pedacinho saboroso da audiência. Amargo é quando alguém que joga no meu time tenta me derrubar. Quem vence o clássico? Empate, o Corinthians tem mais força mental, o São Paulo joga em casa, eu acho que sai no empate, mas o São Paulo psicologicamente é um time fraco ainda, na minha visão, há muito tempo, inclusive. Sai de cima do muro, Silvestre. Se liga aí, Garrafa, vai ter troco. Engole essa. Eu torço pro Londrina. Tem repórter que esconde o time. Torço pro Flamengo de Guarulhos desde que eu nasci. Cara, não vou trocar por nada. Outros abrem o jogo. Não é segredo pra ninguém que eu sou São Paulino e provoco mesmo. Vai, Corinthians! E o Felipe Facincani, de uma das rádios do grupo Bandeirantes, aposta no Timão, mas torce contra. Eu acho que o Corinthians ganha domingo. É o seu desejo? Não é desejo, né? Desejo. O jornalismo esportivo ferve às vésperas de um clássico, mas um temperinho extra não faz mal pra ninguém. Os sentimentos ficam mais à flor da pele, né? Então, dependendo de uma resposta, você já cutuca do outro lado. Os próprios repórteres buscam estatísticas que às vezes num jogo menor a gente não busca, e na semana de clássico a gente acaba tendo uma demanda maior de notícia, de argumento. Em semana de clássico é assim, intensidade. Uns isolados, outros em bando e notícias circulando por aí. Quem vencerá o jogo? Quem produzirá a melhor reportagem? Saberemos domingo à noite. Porque clássico é o que mesmo? Campeonato à parte, campeonato à parte, né? Eita, clichêzinho fraco esse, né? Deixa pra quem conhece. Eu da Gazeta
e o Vini da ESPN, mestres em frases feitas. Clássico é clássico, mas pra gente é um pouquinho especial. Não pode ser vice-versa? Não? Clássico, clássico e vice-versa. Vixe, empatou. Um abraço aos nossos colegas todos, né? Felipe, eu trabalhei com ele na Rede TV, Felipe trabalha com a Betinha, minha amiga de infância, a Beth Romero, o Nicolete, enfim, todo mundo que participou aí da matéria do Silvestre, que ficou, aliás, muito bacana. E você ontem, sua atitude muito feia, né? O Silvestre ficou em cima do muro. Não, o Silvestre ficou em cima do muro. Mas parabéns ao Silvestre, mostrando realmente o que é os bastidores, aí a cobertura de um grande clássico, isso tanto lá no CT do Corinthians, como no CT do São Paulo. Esse é o clima, nós procurando jornalistas a melhor informação, levar o detalhe, o diferencial para o torcedor. O que esperar desse jogo? O Corinthians é favorito. O Corinthians tem um ligeiro favoritismo. Por quê? Porque o Corinthians está com uma equipe... Tem esse problema do Renato Augusto, né? Que está com um problema no quadril e passa a ser dúvida. Mas o Corinthians, eu entendo que ele está um pouquinho mais pronto do que o time do Osório, que perde a referência lá na frente, não tem o Pato, não tem o Luiz Fabiano e vai ter que quebrar a cabeça para montar o seu time. O Corinthians, se não tiver o Renato Augusto, aí entra pura e simplesmente o Danilo. Então eu vejo o Corinthians com menos problemas e o Corinthians tem uma ligeira vantagem. Isso significa, Anitta, o Corinthians já ganhou? Claro que não. Resultado absolutamente normal, uma vitória do São Paulo. Mas só para não ficar em cima do muro, e claro, respeitando a opinião, o palpite do Silvestre, um empate, apostaria numa vitória do Corinthians. Do Corinthians, tá bom. Bom, vamos às informações do Palmeiras. Aliás, nós temos que mandar um beijo para a Márcia. Márcia? Isso, Marcinha sempre nos acompanhando aqui no Super Esporte. Hoje é aniversário dela e ela é palmeirense, então essa informação vai pra você, tá bom, Márcia? No Palmeiras, a partida de domingo contra o Cruzeiro terá um sabor especial para o zagueiro Leandro Almeida, que nasceu em Belo Horizonte e vai voltar à terra natal. Ele foi o escolhido para falar ontem com os jornalistas na reapresentação do Verdão após 2 dias de folga, hein? Confira aí. Depois de 2 dias de folga, o Palmeiras pega pesado na volta ao batente. Jogadores divididos em 3 grupos para um trabalho físico forte em 2 períodos. Sei que é um trabalho pesado, trabalho chato, mas que é bom para nós. Parece penitência pelo pecado cometido no último domingo. Difícil esquecer a derrota sofrida no Allianz Parque lotado contra o Atlético Paranaense. É difícil... esquecer uma derrota, ainda mais da forma que foi, né? Além da derrota, o Palmeiras teve uma baixa importante no jogo contra o Atlético Paranaense. O volante Gabriel sofreu uma grave lesão no joelho e teve que passar por uma cirurgia nesta quarta-feira. A previsão de recuperação é de pelo menos 6 meses, o que faz com que o jogador não tenha mais condições de atuar nesta temporada. Independente de quem seja o escolhido para substituir Gabriel, o Palmeiras terá pela frente no domingo o Cruzeiro no Mineirão. O time mineiro será adversário do Verdão também na Copa do Brasil. Serão 3 jogos contra a Raposa no mês de agosto. A gente tem que respeitar, mas temos que ir para Belo Horizonte, enfrentar o Cruzeiro e em busca de ponto, né? Se não for um ponto no empate, 3 pontos na vitória e depois pensar nos jogos da Copa do Brasil, né? Que é um adversário que a gente sabe que vai ser complicado, é um campeonato totalmente diferente, que é a Copa do Brasil, mas a gente vem pensando nessa semana no Campeonato Brasileiro. Que ironia, hein? Quantos encontros entre Cruzeiro e Palmeiras, não? E a partida de derrota para o Atlético Paranaense no final de semana deixou o Palmeiras numa situação complicada, né? Porque o Palmeiras poderia ter se consolidado no G4, mas acabou ficando de fora aí e agora precisa buscar reabilitação contra a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte. E essa história do Pitbull aí, o Gabriel, né, com essa lesão dele, vai ficar fora até o ano que vem, Garrafa? Você acha que isso pode afetar muito o grupo? Não deveria, né? Mas tem bastante muito. Gente, tem elenco. Mas afeta muito, jogador de altíssima qualidade, um dos principais jogadores que roubam bolas no meio-campo do futebol brasileiro. O Palmeiras perde e muito com o Gabriel. Mas eu digo agora psicologicamente. Não, acho que perde muito mais tecnicamente do que psicologicamente. Perde tecnicamente e o Palmeiras, o Marcelo Oliveira vai ter que encontrar alguém para acertar esse meio-campo da equipe. E quem é o substituto, você acha? São muitas opções aí, o próprio Amaral, mas ninguém com a característica que vinha tendo o Gabriel. O Gabriel vinha fazendo um campeonato brasileiro até com possibilidades de convocação para a seleção brasileira. E agora perde um jogador como esse, vai improvisar, pode puxar o Arouca, tem o Amaral, tem até o Cleiton Xavier, que ainda não vingou, recuar um pouco mais o Robinho, são várias opções.
Vamos ver o que vai acontecer. Gente, a CBF divulgou a tabela detalhada com as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E o jogo de ida entre Santos e Corinthians será mesmo disputado na Vila Belmiro, ao contrário do que desejava a diretoria do Peixe. A ideia do clube era mandar a partida no Pacaembu, um estádio maior e que daria mais renda ao Santos. Quem gostou da manutenção do duelo na Baixada Santista foram os jogadores do Alvinegro Praiano. Durante a coletiva de imprensa ontem, o zagueiro Gustavo Henrique, mesmo sem saber da decisão da CBF, já afirmava preferir a Vila ao Pacaembu. Eu acho que não só eu, como um grupo, também prefere jogar na Vila, mas isso a gente deixa com a diretoria. Aonde eles resolverem jogar, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas eu acho que com certeza na Vila a gente tem um poder muito forte, que é o nosso alçapão, que todo mundo conhece da força na Vila. Mas a gente, onde jogar, tem que tentar essa classificação. Bom, Tá aí, tecnicamente, para o Santos, os jogadores afirmaram isso. É importante jogar na Vila, porque o retrospecto tem sido bom. O Santos, dentro de casa, tem feito valer o fator campo. É um time muito jovem. Jogar no Pacaembu estaria prevalecendo o aspecto financeiro. O Santos precisa, obviamente, de recursos financeiros, assim como outras equipes. E, claro, que acabou, em função desse confronto de datas e outros jogos também pela Copa do Brasil, sendo acatado aquilo que os jogadores queriam. Melhor pro espetáculo. Eu entendo que o Santos fica mais forte na Vila Belmiro contra o Corinthians. Primeiro jogo na Vila, o Santos tem que fazer o resultado para depois decidir na Arena, na Casa Alvinegra, aqui em São Paulo, Anitta. O Garrafa, esse Diga. rapaz que foi contratado, o Leandro, que veio do Palmeiras, ele já vai poder jogar agora? O Leandro, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Ele pode, talvez, no final de semana... Brasileirão, o Brasileirão pode, porque ele já disputou uma partida pelo Palmeiras na Copa do Brasil, então ele está fora da Copa do Brasil, não fica à disposição do técnico Dorival Júnior, mas para Campeonato Brasileiro, se o Dorival Júnior quiser colocá-lo na partida de final de semana contra o Coritiba e a documentação ficar ok, tem condição de jogo, sim. Você gostou da chegada dele? O que você achou? Não tem tu, vai tu mesmo. Tá sim. O Santos estava carente de jogadores, né? O Leandro demonstrou qualidade, mas vinha em baixa. É uma aposta. Quem sabe lá dá certo, né? Beleza? Beleza. Você vai pra onde hoje? Vamos agora pra Baixada Santista, treino do Santos. Ah, vai pra lá, justamente. Antes almoço, aquela saladinha. Sei. Depois um creme de papaya. Tá bom. Tchau, viu? Prazer, viu? Tchau, Tá Anitta. bom. Tchau. Tchau. Fiquei sozinha aqui, né? Cadê a música, Galdino? Deixa eu ver. E deixa a vida me levar. Hoje, 14h, o elenco da praça mais irreverente do Brasil faz um show de humor no Mulheres. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Se não tenho tudo que preciso, com o que eu tenho vivo, de onde estive lá a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar.